Fala pessoal, meu nome é Vitor e a gente está começando mais um vídeo aqui no canal Talking Core. E hoje a gente vai estrear em uma nova série de vídeos onde eu vou falar o que eu acho que tem de bom e o que tem de ruim em algumas bandas. E para começar, como vocês tinham pedido aí em alguns comentários, eu vou falar sobre o Rufio. A ideia desses vídeos não é ficar contando a história da banda, mesmo porque se você der um Google rapidinho aí, entra na Wikipedia e deve ter outros vídeos falando aí sobre, você descobre a história das bandas. Então a ideia mesmo é dar uma opinião pessoal sobre o que eu acho que é bom e o que eu acho que funciona no Rufio e o que eu acho que não é tão bom assim. E claro, eu imagino que você vai ter uma opinião um pouco diferente da minha, então fica à vontade aí para deixar aí nos comentários o que você pensa. E pra gente não ficar enrolando, vamos começar aí falando sobre os pontos positivos do Rufio. Pra gente começar, logo de cara, uma das grandes qualidades do Rufio pra mim é a questão da qualidade do instrumental. Se você é músico, se você toca algum instrumento, se você se interessa por isso, é só você parar para ouvir um álbum do Rufio para você sacar o que eu tô falando. Diferente aí da maioria das bandas de pop punk, de emo da época, o Rufio já trazia uma pegada muito mais trabalhada nas suas músicas. Então, além de riffs de guitarra terçados, que não era uma tendência, uma moda aí da época por estilo, a banda também tinha várias linhas de baixo de muito destaque, o que também não era fácil de encontrar nas bandas ali da mesma época, tirando algumas poucas. Então, para mim, o interessante do Rufio é que eles misturavam criatividade com uma capacidade técnica muito superior à maioria das bandas da época. Do mesmo gênero, claro. O jogo entre as duas guitarras, as linhas de baixo e a bateria também, que era super rápida e bem feita, era um destaque e era um diferencial aí da banda. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto positivo. E se você não tá botando uma fé no que eu tô falando, dá uma olhada nos links que eu vou deixar aí na descrição. Outro ponto positivo que eu vejo no Rufio é o timbre da voz. A gente sabe que para qualquer banda, a voz, o timbre da voz é mega importante, porque você pode ter um instrumental muito bom. Mas se você tiver um vocalista que não canta afinado, isso vai ser um problema para sua banda. Mas se você tiver alguém que é afinado, tem capacidade vocal e também tem um timbre de voz legal, aí você tem o pacote completo. E aí você tem um destaque. E para mim, o Scott no Rufio trazia isso. E eu não quero entrar na questão pessoal se você gosta ou não do vocal do Scott Sellers no Rufio. Mas o que eu quero falar do timbre dele é que para mim é um timbre muito característico, que pra mim soa exatamente como uma banda de emo pop punk dos anos 2000 deveria soar. Tem uma pegada melódica, até meio suave, que contrasta bastante com o instrumental que eles faziam. Então pra mim isso é um ponto de destaque. E outro ponto de destaque que eu gosto no Rufio é a solidez deles quando eles faziam os álbuns. Os dois primeiros álbuns do Rufio eu consigo pegar pra ouvir do começo ao final e eu gosto de todas as músicas. E pra mim são obras fechadas, são concisas. Elas contam uma história pra mim, de algum momento ali que a banda estava vivendo, do que eles queriam representar. Não é aquele tipo de álbum, de peça, que parece que você juntou várias músicas que não tinham nada a ver. E agora partindo aí para os pontos negativos, na minha visão, um dos pontos que pega aí o Rufio é exatamente a questão deles serem extremamente técnicos e bons no que eles fazem, instrumentalmente falando. Às vezes eu sinto que eles dão uma leve exagerada. E aí parece que a música às vezes pode ficar até um pouco cansativa de ouvir. Principalmente se você é alguém que não toca algum instrumento, ou não se liga muito nisso. Tanto faz se a banda está fazendo um arpejo, se é terçado, se é oitavado, o que quer que seja. O importante é a música soar bem. E eu acho que em alguns casos o Rufio dá uma exagerada em colocar muitas linhas de guitarra terçando junto, muitas frases acontecendo, uma bateria muito rápida, e às vezes pode ficar um pouco cansativo de ouvir. Mas se liga, eu não estou falando que eu não acho legal esse tipo de trabalho instrumental. Eu só acho que às vezes tem que ter um pouco de sabedoria para você ir dosando as coisas. Não é porque você sabe fazer aquela mega escala ou aquele arpejo, ou você tem a mão super rápida para fazer um solo, que você precisa colocar isso em todas as músicas. Então pra mim esse é um ponto que pode ser um pouco negativo, principalmente se a gente estiver pensando aí em por que o Rufio não conquistou uma parcela maior de fãs, de pessoas. Talvez porque alguém que consumisse uma coisa mais mainstream não tivesse tanta paciência ou não ligasse tanto para aquele trabalho. Para alguém que é de fora da cena ou que não se liga muito em música, tanto faz se aquela linha de baixo da introdução é difícil ou fácil de fazer. O que importa é o conjunto da obra. O que me leva aí para o segundo ponto, que talvez pode ser um pouco negativo aí para o Rufio, que é a questão de não ter uma identidade muito bem definida. Uma vez eu li um artigo que falava que o Rufio era muito emo pro metal e muito metal pro emo. Pelas influências dos guitarristas nas linhas, mas pela temática das letras e também pela voz, esse contraste que existia. E para você ouvir o que eu tô falando, é só você pegar para ouvir a faixa The Wrath, do álbum Perhaps I Suppose. Ali dá pra gente entender um pouco mais a capacidade dos caras e das influências. Mas ao mesmo tempo, a estética dos caras, o tipo de voz, o tipo de temática que era abordada na música deles, levava eles para uma outra cena. Uma cena ali mais ligada ao pop punk, ao emo. Então parece que isso perdia um pouco do posicionamento deles. E eu acho que até esteticamente eles ficavam um pouco confusos. E como eu falei em outro vídeo aí, eu entendo que quando uma banda quer sair ali do underground e virar mainstream, você precisa pensar em algumas coisas. Principalmente posicionamento. Porque pra mim funciona como marketing. Eu fiz faculdade de marketing.
Eu estou falando sobre a questão de posicionamento de marca. E eu acho até hoje o posicionamento de marca do Rufio meio confuso. E você pode falar, mas eles queriam ficar underground e tal. Eu entendo. Mas quando você assina com um selo, faz clipes, lança sua música aí mundialmente, eu imagino que você busque pelo menos um pouco mais de crescimento, ou que outras pessoas conheçam sua música também. Então, na minha visão, se eles quisessem ser só underground e ficar fazendo aquela fritação na guitarra, eles não precisavam ter assinado com selo ou ter feito esse tipo de trabalho. Então, talvez a falta de uma gestão de marca correta, ou até a ausência de uma gestão de marca, pode ter sido um dos pontos que limitou o crescimento do Rufio. E não me leva a mal, porque eu sempre ouvi muito Rufio. Mas desde que eu comecei aqui esse canal, eu tenho pensado em várias coisas sobre as bandas que eu escuto. E como faz mais de 10 anos que eu sou um profissional da área de marketing e comunicação, eu tenho tentado olhar para essas coisas com esse outro olhar. Bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo dessa série, onde eu vou comentar o que eu acho que tem de bom e o que tem de ruim nas bandas aí que eu gosto, nas bandas que vocês comentarem, nas bandas que fazem parte dessa cena aí, de emo, de punk rock, de hardcore, enfim. Se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!